Emprestem-me seus ouvidos. Eu sou o Pi e o meu convite é: vamos pensar? Estamos aqui de novo, Paula, Daniela, Paulo, fazendo esse podcast e pensando na questão da mudança. Mudar não só é possível, como é fundamental, né? Você caracteriza a vida pela mudança. Você olha uma coisa que muda, a gente está vivo. Quando as coisas não mudam, está morto, né? É uma maneira simplista, mas é eficiente. Então, mudança é esperado que aconteça. As crianças crescem, mudam, né? Então, o que é o difícil da mudança? É difícil mudar hábitos arraigados, é difícil mudar ideias preconcebidas, é difícil mudar valores. O que acontece? Que na vida a gente deve procurar evoluir. E o processo de evolução inclui essa proposta da pessoa se repensar. Acontece na adolescência, é um fenômeno natural da adolescência. Chega um momento em que o adolescente que acreditava que tudo que os pais falavam e os professores, etc., era verdade, ela começa a questionar, começa a dizer, mas será que é mesmo? Será que é assim mesmo? Então, princípios, valores ficam sendo postos em dúvida, postos em questão. Até porque os impulsos, os desejos do adolescente geralmente conflitam muito com as propostas adultas. Você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E o adolescente começa a descobrir que é interessante fazer isso ou aquilo que não devia ser feito, né? Tem um vídeo do Rick Wakeman famoso em que ele começa um show, acho que é no meio do show, no começo do show, eu vi um vídeo só dele falando isso. Quando eu era garoto, eu comecei a crescer, meu pai disse para mim assim, nunca vá a um bordel. Claro que eu imediatamente fui a um bordel, né? E lá eu encontrei meu pai. É muito engraçada a história do Rick Wakeman, depois ele fala sobre exame de próstata, ele vai falando um monte de loucura no vídeo, mas o que importa aí no caso é o seguinte, é que o adolescente realmente entra nesse processo de questionamento e de mudança de valores mesmo. O que ocorre geralmente é que depois que termina a adolescência, quer dizer, a pessoa entra na fase adulta, começa todo um projeto de vida que envolve trabalho, construção de uma família, etc. E a pessoa fica um pouco sufocada por essa roda viva de acontecimentos, né? E deixa a questão do questionamento meio que de lado. E ela vai ficando mais cristalizada, ossificada até, eu diria. A pessoa fica dentro daquele esquema, agora esse sou eu, e meio que para de pensar na possibilidade da mudança. Veja, a mudança é uma busca de aprimoramento. Eu mudo para ser melhor do que eu era antes, né? E aí, quando para isso, a pessoa para de melhorar, para de se modificar para melhor, né? Eu acho que essa é a época da terapia. Acho que é a época interessante para uma pessoa buscar terapia. Quer dizer, quem é que eu quero ser? Quem é que eu sou? Quem é que eu estou sendo? O que eu posso fazer para ser melhor do que eu sou, né? E repensar de novo os valores. Por que eu acho que isso é mais certo do que aquilo? Por que eu acho que isso é bom e isso é ruim? Valores morais, valores estéticos até, né? Você tem uma visão estética do mundo e essa estética ela pode evoluir, pode se sofisticar, né? É uma questão de estar aberto para mudanças. Mas a gente aqui está abordando muito a mudança através do autoconhecimento. E quando a mudança vem de um desejo de mudar o outro. Por exemplo, uma mulher entra numa relação com um parceiro que é agressivo. E ela acha, e isso é bastante comum, que através do amor e através da convivência ela vai conseguir mudar aquela pessoa. É possível a gente acreditar nessa mudança do outro? É saudável a gente apostar na mudança do outro? Olha, eu acho que
temos que pensar essa resposta. Acho que, como sempre, as perguntas são muito melhores do que as respostas, né? Como me cabe responder, eu posso dizer isso. A pergunta é boa. Agora, como é que se responde isso? Acho que depende muito do outro e da flexibilidade do outro. Se são coisas muito arraigadas na outra pessoa e ela não tem uma visão crítica daquilo, não vai mudar. Então, o que a gente pode procurar fazer é dar uma outra opinião, uma visão crítica. Olha, eu vejo assim, eu vou te dar uma informação, eu vejo dessa maneira, acho que essa agressividade não é boa, ou acho que esse ciúme que a gente estava falando semana passada não é bom, prejudica a relação em vez de melhorar a relação. Então, para melhorar a relação, vamos procurar outro caminho. Às vezes, a pessoa tem flexibilidade e tem suficiente autoconfiança para dizer, tá, vamos experimentar, vou te ouvir, quem sabe a tua sugestão é produtiva, vai me ajudar a melhorar. Então, quando há essa disponibilidade no outro, há uma possibilidade de mudança e de mudanças recíprocas. Eu acho que um bom casal é aquele que trabalha para melhorar, cada um melhorar o outro, né? Tem uma escritora, Ann Tyler, que ela fala num dos livros dela que o verdadeiro amor é aquele que nos torna melhores. Ou talvez assim, ele é a pessoa que me fez ser melhor. Falando do Mas marido, então o que você está namorado. dizendo volta para o primeiro trecho da nossa conversa. Não existe mudar o outro, existe a mudança a mudança só é possível através do autoconhecimento, né? Só é possível uma automudança, não é possível a mudança do outro, não é isso? Você pode até dar um input para que o outro inicie esse autoconhecimento. Acho que você induz a mudança do outro. Agora, por outro lado, mudar não é fácil. Mudar significa romper com aquele que você é para se tornar um outro. É um salto. Às vezes um salto no escuro até. Tá? Então, tem que haver um certo espírito aventureiro. Né? Eu acho que há muitas maneiras de se dividir a humanidade. Você pode dividir entre homens e mulheres, por exemplo, né? Ou pode dividir entre aqueles que se aventuram e aqueles que se encastelam. E eles interagem. Da mesma maneira que o homem interage com a mulher, né? Não tem um que é melhor que o outro, né? Simplesmente é uma interação de diferentes e viva a diversidade. Da mesma maneira, o aventureiro interage com aquele que é conservador. Eu digo, me lembrando sempre de uma música do Chico Buarque, que diz, na soma do seu olhar, que eu vou me conhecer inteiro se eu nasci para enfrentar o mar ou faroleiro. Quer dizer, eu sou o marinheiro ou sou o faroleiro? Eu sou o aventureiro que enfrenta o mar ou sou aquele que está no farol? O faroleiro ajuda o marinheiro, porque ele acende o farol, ele orienta o marinheiro, e o marinheiro, por sua vez, traz coisas para o faroleiro, né? Então há uma interação. Eu falo nesse sentido porque eu acho que é muito importante a aceitação, o entendimento da diversidade. Então não é bem o querer mudar o outro, mas eu acho que é encontrar uma forma de mudança que favoreça uma melhor relação, que não é só entre o homem e a mulher, por exemplo, ou entre duas pessoas que se amam, mas entre o faroleiro e o marinheiro, né? Entre o pensamento, vamos dizer, mais conservador e o pensamento mais progressista, né? O conservador quer conservar, o progressista quer evoluir. É importante haver esse casamento, essa atenção para com o outro, esse respeito pelo que o outro acha e pensa, e até para incluir naquilo que a gente pensa um pouco do pensamento do outro, né? Acho que essa situação aí já é um próximo podcast, que é a interação entre os opostos em vez do conflito. Interessante isso. Eu acho que a oposição de duas pessoas, ela pode ser olhada como um complemento ou como um conflito.
A gente vai conflitar ou vai se complementar? Eu até estou falando disso porque a gente hoje em dia vê muito conflito em vez de complemento. A pessoa tem uma ideia, fica encastelada naquela ideia e conflitando com a pessoa que tem uma ideia diferente daquela. Tentando até mudar o outro, mas de uma forma imposta. Mudar pela violência, né? Você tem que pensar que nem eu penso. Então, não funciona muito bem. Às vezes até funciona por um tempo, mas aí é subjugando. Né? Não é uma relação enriquecedora. É uma relação em que um manda o outro. Porque essa história de querer mudar o outro tem dois lados, né? Tem o lado bom de você querer realmente contribuir para uma boa mudança, e tem o lado do ciúme, que a gente já falou, que é querer mudar o outro para que ele se adeque a você. Né? Para que ele fique igual a mim, até num certo sentido. Né? Eu quero, no caso das ideias, por exemplo, eu quero que você pense como eu. Porque eu sou o certo, você é o errado. Então, não há ideia de complemento, não há ideia de que você talvez tenha alguma coisa para me ensinar e eu posso te ensinar alguma coisa, que é o enriquecimento, é quando frutifica a relação, quando a relação dá frutos. Há uma evolução, um crescimento, há um resultado positivo, que é um fruto. Né? No outro caso, não. Em vez de você encontrar um complemento, você encontra um inimigo, um atrito. Né? Então, essa é a questão que eu acho que a gente pode desenvolver mais numa próxima vez. Ótimo. Então, concluindo, assim, a mudança ela depende principalmente de quem quer ser mudado. Né? Se ser uma iniciativa própria ou uma iniciativa do outro, mas se você não quiser, um abraço. É igual parar de fumar, né? Não vai parar. Exatamente. Tá certo. Bom, então ficamos por aqui, né? Obrigado, Pio. Até a próxima.